Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais uma atividade dentro do ciclo de eventos virtuais da Sociedade Brasileira de Química Regional Pernambuco. Esta atividade, tem como comissão organizadora os professores Claudete Fernandes, professor Severino Alves Júnior, ambos da Universidade Federal de Pernambuco, a professora Maria José, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Esses três professores estão compondo a nova gestão da SBQ Regional Pernambuco, que ficarão até 2022. Então, sucesso a essa equipe, né, que está aí com toda a garra, com várias atividades. E eu só tenho a agradecer a oportunidade, né, pelo convite em participar da comissão organizadora deste evento, né, do ciclo de eventos virtuais. Eu sou a professora Andréa Monteiro, trabalho na Universidade Federal Rural de Pernambuco, unidade acadêmica de Serra Talhada. Como comissão de apoio do evento, nós temos os estudantes de graduação Gabriel Berkeley e Edinaldo Barbalho, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e o estudante de pós-graduação Ivo Diego, da Universidade Federal de Pernambuco. Gostaria de agradecer o apoio da Sociedade Brasileira de Química, do Conselho Regional de Química Pernambuco, primeira região, e graças ao Conselho Regional de Química, que deu apoio, né, com os livros para o sorteio no evento. Então, hoje iremos sortear o livro Princípios de Química, questionando a vida moderna e o meio ambiente. 7ª edição, do Atkins, né, e outros autores. Então, para participar do sorteio do livro, vocês precisam preencher o formulário de participação do evento, né, e estarem presentes durante o sorteio. Né? Então, não deixem, né, de ficar assistindo até o final para que o contemplado possa estar presente. Caso contrário, faremos o sorteio de outro nome, até, né, estar presente a pessoa contemplada, né, com o livro. Gostaria também de agradecer ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologias Analíticas Avançadas, o INCTA, ao Núcleo de Química Analítica Avançada de Pernambuco, o NUCAP, a Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Federal Rural de Pernambuco. Na nossa mesa de hoje, intitulada Ensino, Pesquisa e Extensão em Química, sob a perspectiva de jovens docentes universitários, vamos contar com a presença dos professores Lívia Ribeiro, da Unilab. Olá. Olá, Lívia. Olá a todos e a todas, muito obrigada pelo convite. É uma alegria fazer parte desse momento, né, da SBQ, então fiquei muito lisonjeada pela oportunidade de participar aqui desse evento. Muito obrigada. Que bom. Seja muito bem-vinda, Lívia. Vamos convidar para a mesa agora a professora Maria Goretti, da Universidade Federal de Pernambuco. Boa tarde, Goretti. Boa tarde. Agradeço muito o convite, também me senti muito lisonjeada por fazer parte desta mesa. Muito obrigada pelo convite. Muito bem-vinda, Lorete. E para contemplar aqui nossa mesa, né, vamos chamar José Licarion Pinto, da Universidade Federal de Pernambuco. Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer também o convite e é uma honra estar aqui presente e compondo essa mesa também. Então, seja muito bem-vindo, José Licarion, né, para esta mesa. Eu tenho certeza que vão ser excelentes reflexões sobre esse tema, né, com tantos desafios, né, na nossa vida docente. E principalmente quando são jovens docentes, né, a gente tem realmente muitas reflexões. Então, para iniciarmos, né, a nossa atividade, não podíamos deixar de comentar. Hoje, né, estamos celebrando o Dia do Professor, né, dia 15 de outubro. Então, eu dei uma pesquisada para a gente saber como é que surgiu, né, este dia
tão importante, um profissional tão importante para o nosso Brasil, né, para a nossa sociedade. Então, 15 de outubro, na verdade, vem desde 1827, quando o imperador Dom Pedro I instituiu um decreto que criou o ensino elementar no Brasil. Em 1947, um professor paulista chamado Salomão Becker teve a ideia de criar, nesta mesma data, né, 15 de outubro, um dia de confraternização e homenagem aos professores. E também para dar uma pausa, porque eles viviam sobrecarregados de tanta aula. Mas, com Antonieta de Barros, que foi a primeira parlamentar negra, então quem acompanhou, né, a nossa primeira mesa da Sociedade Brasileira de Química Regional Pernambuco, né, que a gente falou sobre a questão das mulheres no Brasil, né, em relação à química, mas vocês vão lembrar, né, que poucas, e principalmente negras, apareceram tanto na história, né? Então, a Antonieta de Barros, ela foi eleita em 1934 como deputada estadual por Santa Catarina. A data 15 de outubro já era comemorada de forma informal, né, como Dia do Professor, mas foi Antonieta que teve a primeira proposta de lei para a criação do Dia do Professor e o feriado escolar. Esta data, isso em Santa Catarina, né? Então, quem tiver curiosidade para saber mais sobre a história fantástica de Antonieta de Barros, pode consultar a dissertação de mestrado que fala sobre a história de Antonieta de Barros. Essa dissertação está disponível no repositório institucional da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, aqui é a foto do projeto de lei, né, que diz: fica instituída o Dia do Professor, que se comemorará a 15 de outubro e será feriado escolar. E a justificativa de Antonieta foi: a deputada disse, não há quem não reconheça, à luz da civilização, o inestimável serviço do professor. Certo? Então, aqui um resumo pela Assembleia Legislativa, o projeto de lei, né, que instituiu o Dia do Professor e declarou feriado escolar. Isso em 1948, virou lei, e aqui está a lei número 145, de 12 de outubro de 1948, em Santa Catarina, né, Florianópolis, sobre o Dia do Professor e o feriado escolar. Mas no Brasil, a data só foi oficializada 15 anos após esta lei proposta por Antonieta, em outubro de 1963, e foi assinada pelo presidente, na época, João Goulart. Então, aí está, né, um resumo da história deste 15 de outubro, uma data tão importante para todos, né? Então, o decreto, hoje, né, que ainda temos no Brasil, dia 15 de outubro, o feriado, foi dado em 1963, né, o decreto número 52.682, que diz no artigo 1º, o dia 15 de outubro, dedicado ao professor, fica declarado feriado escolar. E no artigo 3º, para comemorar condignamente o Dia do Professor, aos estabelecimentos de ensino farão promover solenidades, em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias. Então, viva os professores de todos os níveis no nosso Brasil. E destacando, né, os docentes de ensino superior, podemos dizer, né, com base no censo de 2018, publicado em 2019, o censo do ensino superior, indica que a maior quantidade de professores do ensino superior está na rede privada, com 54%, enquanto na rede pública nós temos 46% de docentes no ensino superior. Em relação às regiões do Brasil, a região sudeste é aquela que apresenta maior quantidade de professores no ensino superior,
167.274 professores. Segundo lugar, Nordeste, com 90.499. Destacando, né, a região Nordeste, o estado que tem maior quantidade de professores do ensino superior é a Bahia, com 21.531 professores. Em segundo lugar, Pernambuco, com 14.756 professores. Podemos observar o número de docentes no ensino superior de 2001 a 2018, existe uma tendência de aumento, certo? E o decreto, na verdade, o artigo 66 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, indica que para o exercício do magistério superior, far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Então, para ser professor no ensino superior no Brasil, é a indicação aí de mestrado e doutorado. Então, eu fiz um esquema, né, com essa carreira docente no ensino superior, né? Como é que a gente entra nessa carreira? Então, em média, eu vou destacar aqui ser um professor de ensino superior de instituição pública federal, certo? Para vocês verem como é a caminhada. Então, em média, temos de 10 a 11 anos de estudo para terminar aí um doutorado, né, sem pausa. Isso termina na graduação, entrando no mestrado e no doutorado. No mínimo, são de 10 a 11 anos de estudo para a gente poder concorrer, né, a uma vaga no ensino superior. E aí, você passando num concurso público, no caso das instituições públicas federais, né, um concurso público onde é uma semana inteira de avaliações, você sendo avaliado, você passando por todo esse processo, sendo um professor do ensino superior, você não vai apenas dar aula, né, dentro de uma universidade pública federal. Você tem N atividades que a gente vai destacar aqui, você tem uma ética profissional e que você precisa desenvolver várias atividades, desde a qualificação acadêmica, a produção intelectual, atividades de ensino, né, que vão desde o uso das tecnologias para trabalhar com ensino de qualidade, inclusão, né, de pessoas com deficiências, com necessidades especiais. Agora, nessa pandemia, as atividades de forma remota, os trabalhos de pesquisa, de extensão, que requerem orientação de aluno, de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, coordenação de projetos, busca de recursos para manter os laboratórios, principalmente para os que são da área de química, né? Atividades administrativas, atividades de representação de classe, docente e entidades científicas, culturais. Então, nós temos bastante atividades dentro de uma instituição de ensino superior. Então, eu vou passar a palavra para a professora Lívia Ribeiro, da Unilab, para ela falar um pouquinho, né, dessa experiência dela, do ensino, pesquisa e extensão em química, sob a perspectiva desses jovens docentes, né, universitários. Então, Lívia, com você. Obrigada. Inicialmente, antes da minha fala, eu quero fazer aqui uma referência, né, minha lamentação dos 150 mil mortos, né, da Covid, da situação que nos deixou num momento desse, né, de um isolamento social, nesse nosso contexto que nós estamos vivendo. Então, eu quero deixar aqui meus sentimentos, né, por esse quantitativo de mortes tão elevado, né, no Brasil, e o desastre também no Mato Grosso do Sul, onde a gente viu, né, uma parte bem significativa daquela região sendo devastada pelas queimadas. Então, antes de iniciar minha fala, eu queria deixar aqui meus sentimentos. Bem, eu trouxe uma apresentaçãozinha simples para orientar um pouco a minha fala, inclusive para trazer um pouco sobre a minha universidade, né? Que vocês possam conhecer.
Então, eu queria, né, agradecer também a SBQ de Pernambuco por essa oportunidade. Eu trouxe aqui essa apresentaçãozinha, né, para trazer um pouco sobre a universidade e nesse contexto do ensino, pesquisa e extensão, né, na expectativa dos jovens docentes. Eu venho da universidade chamada Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, é um nome bem extenso, né? Essa universidade ela tem a sede administrativa aqui no Ceará, na cidade de Redenção, e nem, no Ceará ainda tem mais, existem 3 campos, que é o da Liberdade, que fica em Redenção, Auroras, que fica também em Redenção, e Palmares, que fica na cidade vizinha Palmares. Mas também existe uma sede, né, que é o campus de Malês, que fica na Bahia. Então, a Unilab existe, ela de 2 estados, né, do Ceará e da Bahia. Então, a universidade ela tem a relação com países da língua portuguesa, da CPLP, que é composto por Portugal, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Brasil, Moçambique, Timor-Leste e Guiné-Bissau. Então, esses países, né, formam-se a CPLP, que é o grupo dos países que falam de portuguesa, e por forma de cooperação, por motivação, inclusive, do Brasil, criou-se a Unilab, né? 50% das vagas da Unilab são para alunos brasileiros e 50% das vagas dos alunos são para alunos dos países parceiros. Ainda não atingimos essa meta de 50%, muitos desafios ainda estamos vivenciando, mas a meta é que realmente que nós tenhamos 50% das vagas para os alunos internacionais. Bem, gostaria de trazer um pouco como nasce a Unilab, né? Em 2003, com a Lei 10.639, se instituiu aí as diretrizes curriculares para o estudo da história e cultura afro-brasileira. Então, em 2003 aconteceu foi publicada essa lei. E na Dilma Rousseff, a Lei 12.519 instituiu aí o Dia da Consciência Negra. A lei que cria o Unilab é de 2010, que é a Lei 12.289, de 20 de julho de 2010. Então, a Unilab nasce num contexto que o Brasil vivia naquela época, do resgate da importância da relação afro-brasileira, né, na história do Brasil. Então, a Unilab nasce nesse contexto e é isso que a gente vem trabalhando para que haja, né, na realidade, um desenvolvimento tanto da região do Ceará, da Bahia, como também no desenvolvimento na formação de recursos humanos dos países parceiros, africanos e do Timor-Leste. Bem, então, fazendo essa contexto, né, da Unilab, eu sempre gosto de trazer essa relação, né, para conhecer a Unilab, das pessoas conhecerem a Unilab. Então, como que tudo nasce, né? Minha chegada na Unilab. Nasce o início da trajetória com a conclusão do meu doutorado, que foi em 2012, no Instituto de Química da Unicamp, sobre a orientação do professor Célio Pasquini. Então, de 2012, já no finalzinho, inclusive a professora Claudete fez parte da minha banca, meu trabalho foi uma continuação um pouco do trabalho dela, então, assim, fico muito lisonjeada por essa relação e essa parceria que nós temos. Bem, então, da Unilab, eu tomei posse em 2014, então, de 2012 a 2014 foram 2 anos, quase 2 anos completos, né? E assim que eu chego na Unilab, e já vejo assim, a Unilab, como nasceu em 2010, elas tinham apenas 4 anos, né, de existência. Então, muita coisa se tinha ali para fazer. Então, assim que eu assumi, eu vi que não tinha laboratório nenhum, né? Não tinha, nem o curso de Química tinha ainda sido instituído.
existia apenas um curso chamado Ciências da Natureza e Matemática, e esse curso tinha uma área que era da Química, né? Mas não era um curso de Química, era um curso de Ciências da Natureza e Matemática. Então, e que não tinha um laboratório, as aulas de laboratório eram feitas na Universidade Federal do Ceará, na UFC, que a UFC, a distância da UFC da Unilab são mais ou menos 60 quilômetros. Então, os alunos se deslocavam para lá. Então, eu assumi demonstrei o interesse, né, de desenvolver a parte dos laboratórios. Então, logo em setembro, eu assumi a chefia de um serviço, que é serviço acadêmico, que era destinado à gerência dos laboratórios. Então, ali a gente iniciou, já no segundo semestre, né, de 2014, o início da instalação dos laboratórios, né? Quando foi em 2015, iniciou-se o curso de Química da Unilab. Nós propomos e eu assumi a primeira coordenação do curso de Química de licenciatura, e a gente deu-se a primeira turma, né, que antes era só o curso de Ciências da Natureza. E dali veio os alunos da região, né, do maciço de Baturité, que é onde fica ali a região do Redenção e Acarape, e eu inicia a vinda dos alunos estrangeiros também. Já no final do ano, eu assumi a direção do Instituto, o qual se vincularia ali os cursos, né? Fiquei no mandato 2015 e 2019. E em 2020, desse ano, em abril, eu assumi a coordenação da extensão em assuntos comunitários da Unilab, que é uma coordenação da ProEx. Então, desde quando eu assumi e entrei na universidade, em 2014, até hoje, eu estou envolvida na questão administrativa, né? Então, desafios ali na carreira do jovem professor que inicia numa universidade como a Unilab, que tem como diretriz o desenvolvimento daquela região do maciço de Baturité, né? E também da Bahia, de São Francisco do Conde, onde tem uma região ainda muito carente da formação de recursos humanos. Então, ela se instala naquela região sem apoio dos outros países também parceiros financeiramente. Então, todo o financiamento da Unilab vem do governo federal brasileiro. Então, a gente inicia com uma meta, um objetivo de desenvolver aquela universidade de forma estrutural, né? Nós não chegamos, nenhum professor lá, até hoje nós não concluímos, de fato, a Unilab não está conclusa, né? Ela ainda está em fase de expansão, estruturalmente mesmo, de prédios, eu estou falando mesmo de estruturas, né? Então, os jovens que assumiram, né, os professores que assumiram a Unilab, eles tiveram esse comprometimento de assumir essa parte administrativa para que a Unilab se desenvolvesse, né? E assim criação de novos cursos, desenvolvimento, né, e instalação de novos laboratórios. Se vocês foram ver, a Unilab só tem 10 anos, né, de existência. Então, inclusive, ela é a única universidade que não está com seu estatuto publicado em Diário Oficial, a única do Brasil. Das jovens universidades, ela ainda não conseguiu se instalar realmente, institucionalmente reconhecida pelo MEC, de forma de publicar seu estatuto de Diário Oficial, e sua eleição também do reitor não ocorreu ainda. Então, ela ainda está para se estabelecer como uma universidade, né? Estável. Então, a gente teve esse grande desafio, né, de iniciar a carreira docente já com comprometimento aí na parte da gestão, e é um grande desafio realmente, porque a gente, jovem pesquisador, já tem que iniciar sua carreira praticamente do zero, né? Sorte de alguns que existem já, que passam no concurso para uma universidade que tem os seus laboratórios bem desenvolvidos, né? Mas aquelas universidades que não, realmente fica aquele grande desafio, porque tem que associar a sua carreira docente mesmo com professor e pesquisador.
Mas eu trouxe aqui alguns trabalhos que eu desenvolvi, mesmo assim, né, meio envolvida demais com a gestão, mas eu iniciei em 2016 alguns projetos de iniciação científica. Vocês vão ver aqui que é bem simples, porque como a gente não tinha estrutura de laboratório, mas a gente tentava fazer alguma coisa que a gente poderia fazer com pH-metro, com aqueles instrumentos mais simples, né? Usando também os métodos clássicos de análise, né? E eu sou da área de química analítica. Então, assim, a gente realmente... os meus trabalhos foram nessa tendência de fazer determinações em amostras, né? Então, em 2016, a gente iniciou desenvolvimento de novas tecnologias para a semente da moringa, um sistema em fluxo para tratamento de água e classificação de caldo de cana, usando medidas polarimétricas, trazendo um pouco do meu doutorado, das medidas polarimétricas, com a semente da moringa, para clarificar e tratamento de água e caldo de cana, né? Qualidade de água do rio Pacoti, que fica ali na região do maciço de Baturité. Então, era aquela pH, turbidez, né? Fazer um estudo ali daquela região que se encontrava a Unilab. Em 2018, a gente iniciou o estudo de adulteração de café orgânico, que era ali da região também, um café que é cultivado sobre sombras, então é chamado café sombreado, de árvores grandes assim, então, e ele também não tem uso de defensivos agrícolas, né? Então, ele realmente um café orgânico e a gente iniciou um estudo de possíveis adulterações, fazendo as análises físico-químicas daquele café, né? Depois a gente iniciou, continuamos a trabalhar com café, né? Em 2019. Depois a gente conseguiu, no ano de 2019, ter 2 projetos, e o outro foi usando o método polarimétrico para monitoramento de álcool de segunda geração, né? Também um pouco continuando com o meu doutorado. Quando chega desse ano, no ano de 2019, a gente conseguiu aí também fazer agradecimento ao INCTA, do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias Analíticas Avançadas, a gente conseguiu comprar um microni, um infravermelho próximo portátil. E com isso a gente, já esse ano, conseguiu aprovar 2 projetos, né, um de controle de qualidade de álcool em gel, usando o NI, com classificação, um CLAS, e eu acho que eu repeti isso, controle e previsão também de usando álcool, não usando álcool em segunda geração, uma continuação do trabalho anterior, né? Sobre as orientações de mestrado, eu faço parte do mestrado que também é novo, né? Como o próprio Unilab é novo, o mestrado também é muito novo, ele é bem recente. É um mestrado na área de sociobiodiversidade e tecnologias sustentáveis. Eu tive orientação já de 2 alunos, a Virgínia e o Arlindo, e estou orientando agora a Lani e o Hudson. Eles são 2 áreas que existem lá de sociobiodiversidade, que é a área das humanas, e tem a área das tecnologias sustentáveis. Então, eu tive um aluno da área das humanas, da área de ensino de ciências, 2, né, que é a Leni e a Virgínia, e o Hudson e o Arlindo, a gente já foi para a área do infravermelho próximo. Então, é um grande desafio ali para a gente, inclusive para as orientações, né, tanto de iniciação científica como de mestrado, até o público que a gente atende, né, os alunos, eles não têm grandes acessos à formação de cursos profissionalizantes, então realmente o público é diferenciado. Mas com alegria mesmo, assim, nesses grandes desafios, né, da pesquisa e de ensino ali da Unilab, a gente conseguiu publicar esse livro, que foi no início desse ano, que é a Química Desenvolvendo Maciço de Baturité, com um apanhado dos produtos que nós desenvolvemos ali nos projetos de iniciação científica e de mestrado. Então, nesse livro tem os nossos trabalhos também de TCC, né, de IC e de extensão, de alguns projetos bem básicos que a gente conseguiu fazer
com a comunidade ali em torno, na área de ensino também, e alguns resultados ali do mestrado, né? Então, esse foi a minha grande desafio que eu tenho enfrentado, né, na Unilab, tanto por ela ser uma universidade muito jovem e assim a gente ter que assumir os cargos de gestões, né, de forma ininterruptas, como vocês viram, é um grande desafio para a gente, e ainda ter que continuar a carreira docente, né, como pesquisadora ali, realmente é um desafio muito, muito árduo. Eu queria agradecer muito essa oportunidade da Sociedade Brasileira de Química ali, do setor do Pernambuco, agradecer a Unilab, o ICEM, ao grupo NATA, que eu faço parte, né, que a gente começou o grupo em 2019, assim, de fato, oficializar no CNPq, que nos trouxe muita alegria. Então, deixo aqui meu contato e a gente continua com as discussões dos outros convidados, né, das perguntas que vieram. Muito obrigada. Obrigada, Lívia. É um grande desafio, né? Você falando e eu lembrando, né, quando eu cheguei no Sertão, né, aqui é a unidade acadêmica de Serra Talhada. Então, a gente também era na época um público mais diferenciado, né? Muitos não tinham ainda a maturidade do que era a universidade pública, uma universidade com qualidade. Então, foi todo um trabalho também de popularização, divulgação, né, para a gente ter público. E o trabalho, eu acredito que enobrece muito, né, aquele profissional que está disposto a ajudar a transformar. Então, mesmo os grandes centros, que a gente vai passar aí para Gorete, né, e Licarion, começaram, acredito, né, sem muita estrutura. E hoje, depois de alguns anos, né, estão bem mais estruturados. Então, aqueles jovens pesquisadores, né, que encaram o desafio de uma instituição nova, eles, além, né, dos desafios naturais, né, da própria profissão, do próprio aprendizado, mas de estrutura. Então, parabéns pelo desafio, né, e pelo trabalho que você está fazendo na região, Lívia. Parabéns. Vou passar agora para a Gorete, né, da Universidade Federal de Pernambuco. Gorete, com você. Obrigada, agradeço novamente o convite. E eu realmente quero dar os parabéns a vocês, principalmente vocês que eu conheço agora, né, Lívia e Andreia, porque realmente, além de todas as nossas vivências, ainda estar numa universidade com pouca estrutura, realmente é um desafio maior. Então, meu nome é Gorete Pereira, sou, então, do Departamento de Química Fundamental da UFPE de Campos Recife, um departamento que já tem uma estrutura montada, né? Com certeza a gente tem outros desafios. Eu queria só me apresentar um pouquinho. Eu sou portuguesa, eu fiz a licenciatura em Química e o doutorado em Química Orgânica na Universidade de Minho, em Portugal. Terminei o doutorado em 2012. Em 2013 eu fiz um pós-doc ainda em Portugal. Em 2014 eu vim fazer um pós-doc aqui na UFPE com a professora Beate Santos, que é do Departamento de Farmácia. E em agosto de 2016 eu fui contratada pelo DQF. Então eu estou contratada como docente há pouco mais de 4 anos. Então eu vou partilhar com vocês um pouquinho das minhas reflexões, né, sobre as minhas experiências e alguns desafios que eu tenho vivenciado sobre, né, precisamente nesses 3 temas, essas principais funções, né, ensino, pesquisa, extensão, e também um pouquinho já da administração. Então, começando a falar nas atividades de ensino, que como nós somos docentes, somos professores, né, com certeza é a nossa principal função, e claro que a gente quer dar aos nossos alunos um ensino de qualidade, então a gente passa muito tempo na preparação das aulas, no planejamento das atividades, tudo isso desgasta um pouquinho, né, e a gente perde bastante tempo com isso, não só no início do semestre, não só no início da carreira, nos primeiros anos, mas todos os semestres, durante o semestre a gente vai sempre revendo a disciplina, vai sempre atualizando o conteúdo. E nós temos turmas de vários graus, né, graduação, pós-graduação, nós temos turmas pequenas e turmas grandes, nós, pelo menos lá no DQF, temos turmas com 10 alunos, do profissional,
mas depois temos aquelas disciplinas da área 2 do ciclo básico com mais de 60 alunos. E, querendo ou não, a nossa metodologia, a nossa forma de passar a informação para os alunos é diferenciada. E depois ainda tem as especificidades de cada turma, né? Desde que a gente chega no início de semestre, tem que conhecer a turma, será que eles são participativos, será que eles são barulhentos, será que eles são calados, e tudo isso vai moldando também a nossa forma de dar aula. Mas este ano a gente vivenciou aí uma pandemia, né, que mudou todo o nosso dia a dia. Nós tivemos que adaptar todo o nosso ensino presencial ao ensino remoto, virtual. Foi um grande desafio, continua a ser e vai continuar a ser, porque a pandemia ainda não terminou, né? Então, este ano a gente teve que aprender muito a usar tecnologia, teve que adaptar tudo que a gente fazia de uma forma presencial para uma forma remota. E, para mim, o maior desafio, digamos assim, deste ensino é a falta de feedback dos alunos. A gente não tem tanta interação, a gente não consegue ver, né? Muitos deles estão com a câmera desligada, a gente não consegue ter esse acompanhamento que a gente tinha presencial. Tirando isso, vamos indo, né? Forma de dar aula este ano. E como eu fiz licenciatura, eu não sei se por isso, se não, eu preocupo muito com as metodologias de ensino que eu uso. E eu sinto um pouco de falta de formação continuada, principalmente em metodologias de ensino ativas, que hoje em dia estão muito em voga, né? Fala-se muito disso, principalmente o modelo de sala invertida, e são assuntos que eu teria bastante interesse em ter mais informação, né, de como conseguir adaptar para as minhas aulas. Então, eu acho que a gente tem pouca formação nessas áreas mais da pedagogia. Outro assunto que eu acho super atual e que eu acho que nós precisamos mesmo de começar a ter formação nessa área é como lidar com alunos que tenham necessidades educativas especiais. Nós podemos ter alunos com deficiências visuais, com deficiências auditivas, e eu pessoalmente não sei como lidar com esses alunos e como, né, dar aula para esses alunos, que seria um desafio muito grande. Então, eu acho que, enquanto docentes, nós precisamos também um pouquinho de formação nessas áreas. E uma questão que tem sido muito discutida agora com o ensino remoto são os direitos autorais, né? Porque a gente grava a aula, a gente disponibiliza material gravado para os alunos e tem toda essa questão, será que o nosso material está salvaguardado? Será que os alunos estão a baixar e publicar noutros sites? Então, tudo isso são questões que nos preocupam e que a gente acaba não sabe muito bem como lidar com isso. Mas, nem tudo é mal. A UFPE realmente, neste período de pandemia, ofereceu alguns cursos virtuais, né, online, que foram bons, e eu espero que isso não se perca. Acho que muita coisa que a gente aprendeu com a pandemia, eu acho que deve continuar. Estes eventos online, eu acho que são bons, porque nem sempre a gente tem disponibilidade para viajar, para participar de um congresso, principalmente os alunos, eu acho que os alunos mais novos, da graduação, nem sempre eles têm disponibilidade para sair. Então, há coisas que eu acho que nós aprendemos com a pandemia que devemos continuar e manter. Em relação às atividades de pesquisa, que é uma área que me dá bastante prazer, eu gosto muito de fazer pesquisa, tenho orientado vários alunos, quer no nível de iniciação científica, mestrado e doutorado. Eu faço parte de duas pós-graduações, a pós-graduação em Química e a pós-graduação em Ciência de Materiais da UFPE. E, como a gente orienta alunos, a pós-graduação é avaliada e nós também somos avaliados pela produção, né, pela produção de artigos científicos, então, ou patentes, então a gente também acaba por ser meio cobrado por continuar a ter uma produção contínua, né, continuada. Como pesquisadora, além da coordenação dos projetos, quando a gente tem financiamento, só que para a gente coordenar um projeto a gente precisa de financiamento. Então, a gente perde muito tempo com procura de editais, escrever o projeto para aquele edital específico, porque geralmente os editais não são amplos, né? Tem um tema específico, e a gente passa muito tempo nessa atividade e nem sempre o projeto é aprovado, né? Quando o projeto é aprovado, a gente tem, então, a coordenação do projeto e não só a coordenação dos colaboradores, né? De quem está envolvido, da parte experimental.
nós ganhamos também aí mais umas atividades de gestão financeira, prestação de contas, que para mim realmente não são o meu melhor. Acho que, então, quando a gente vai procurar por financiamento, uma coisa que eu tenho sentido, assim, desafio, né, uma dificuldade que eu tenho sentido, principalmente nós que somos mais jovens, é que nós temos que competir diretamente com bolsistas de produtividade. E, com certeza tem um currículo bom, são bolsistas, né? E nós que somos mais jovens, nem sempre temos um edital, ou no edital nem sempre tem uma faixa para quem é mais jovem. Eu conheço apenas um edital que realmente tem essa faixa para jovens doutores, que é o Universal do CNPq. Agora, essa faixa realmente é para jovens doutores, ou seja, conta o tempo de titulação e não o ano em que a pessoa é contratada. Então, se a pessoa faz um pós-doc aí no meio, já meio que limita também um pouco o tempo que pode ter acesso a esse edital. Mas, eu acho que para nós, eu, quando cheguei ao DQF, o DQF tem uma estrutura, só que tem limitação do espaço físico. Na altura não tinha, neste momento ainda não tem laboratório para todo mundo. Então, quando eu cheguei, eu ainda tive uns 2 anos sem laboratório, só depois de 2 anos é que eu consegui um laboratório juntamente com a professora Giovânia, e a professora Giovânia já estava no departamento há mais tempo, então eu nem tive que esperar assim tanto, e nós recebemos um laboratório completamente vazio, não tinha nenhum beca, então a gente precisava de beca para montar o laboratório. Na altura a gente tinha alguns projetos menores, que deu para comprar vidraria e equipamentos menores, no entanto a gente sente, e ainda hoje sente isso, falta de financiamento para a compra de equipamentos maiores. Todos os editais eles têm um limite de 10% a 15% do valor total para a compra de capital, né, de equipamentos, e geralmente projetos menores, 10%, 15% não serve para comprar mais que uma chapa de agitação. Então isso é uma coisa que a gente tem sentido muito como jovem, né, como jovem docente, que é comprar equipamentos um pouco maiores para equipar completamente o laboratório. A FACEP, na realidade, ela tinha um edital desse tipo, que eu, se não estou enganada, era chamada de primeiros projetos, que era exatamente para jovens docentes poderem equipar o seu laboratório. No entanto, o último edital, 2014, ou seja, já estamos há 6 anos sem esse edital, que era muito importante para jovens docentes, né, que chegam à universidade, muitas vezes o laboratório, quando tem o laboratório, né, não tem tudo, precisam de equipar o laboratório, então esse apoio da FACEP era muito importante para os jovens pesquisadores. E juntamente com toda essa problema de financiamento, né, e como eu falei, a gente compete diretamente com o bolsista de produtividade, e quando a gente entra no departamento, né, docente, a gente não pode simplesmente pedir bolsa de produtividade, primeiro porque a gente sabe que todos esses apoios estão a sofrer cortes, nós estamos cada vez com menos financiamento para a área da pesquisa e da educação também, mas para a gente conseguir uma bolsa de produtividade, além da produção, né, da quantidade de artigos científicos, nós temos também que ter orientações concluídas. Se nós somos jovens docentes, com certeza nós ainda não orientamos ninguém, né? Estamos a começar as orientações. Então, se nós não conseguimos ter orientação concluída, não vamos ter bolsa de produtividade. Se não temos bolsa de produtividade, não vamos conseguir ter projetos aprovados, não vamos ter financiamento para continuar a pesquisa. Se não temos financiamento, também não podemos ter muitos alunos, né? Temos que limitar a quantidade de alunos que temos no laboratório. E continuamos sempre aí nessa bola de neve, né? Sempre aí nisso. E, além desses cortes que nós temos visto o financiamento diretamente para os projetos, recentemente, estes últimos semestres, nós estamos a ter um corte muito elevado na quantidade de bolsas para os estudantes da pós-graduação. Todos os semestres nós temos mais cortes das bolsas dos estudantes da pós-graduação. E isso vai nos afetar e afeta muito. Se nós não temos estudantes da pós-graduação, a nossa produção vai diminuir. E não só nós, jovens docentes, vai diminuir no nível geral, também para quem já é bolsista de produtividade. Se nós não temos estudantes, fica dificultada a nossa pesquisa, porque nós não temos tempo, com todas as atividades que nós temos, simplesmente ir para o laboratório e fazer toda a pesquisa. Eu não falei, mas eu fiz doutorado em Química Orgânica, agora trabalho um pouco mais com nanomateriais inorgânicos, mas uma coisa que eu tenho sentido muito aqui no Brasil é uma dificuldade para a aquisição de reagentes e solventes orgânicos. Muitos deles são controlados pelo Exército e pela Polícia Federal, e mesmo nós, docentes pesquisadores, temos uma dificuldade muito grande
para fazer a sua aquisição. Então, eu não sei, eu acho que as sociedades científicas, as próprias universidades, deviam se juntar e lutar aí por um estatuto especial para o docente, o pesquisador, poder ter um acesso mais facilitado a esse tipo de coisas. Porque nós, né, nós temos carteira, temos identificação, somos contratados pela universidade, nós temos projeto, então esse material vai ser dedicado à pesquisa. E outra atividade que nós fazemos são as atividades de extensão. Na realidade, eu ainda não tive muito contato com a extensão. Nós temos que organizar atividades, projetos de extensão, incluir os estudantes nessas atividades de extensão. E agora, com as reformulações do curso, nós vamos ter que aumentar a nossa participação nessas atividades de extensão, vamos ter que aumentá-las. Mas, na realidade, eu não tenho ainda muito contato com isso. Nós, no grupo de pesquisa, nós começamos realmente já com uma atividade de extensão para estudantes de ensino médio, estudantes de ensino fundamental. Nós fizemos apenas uma única atividade, a ideia era continuar, mas para que a atividade seja considerada uma atividade da universidade, né, ela tem que estar cadastrada lá no sistema, e aí a gente preparou-se com a burocracia, porque a gente cadastrou só há mais de um ano, mas ela continua lá no sistema, à espera que seja aprovada ou recusada. E sem ela estar cadastrada, a gente não vai conseguir nenhum tipo de apoio, nem sequer bolsas para os estudantes, o que dificulta muito a nossa participação nesse tipo de atividades. E, por fim, quero falar um pouquinho das atividades administrativas, que geralmente a gente, quando pensa num docente, pensa que é docente universitário, que ele faz principalmente ensino e pesquisa, mas aí surgem também as atividades administrativas, que a gente tem também que participar, não pode simplesmente ficar a olhar os outros a fazer. E, recentemente, eu assumi a vice-coordenação da licenciatura em Química, agora, que ainda estamos no meio de uma pandemia e que já estamos aí com o dobro do trabalho, principalmente com essa retoma do semestre 2020.1, que ele está suspenso, vai ser retomado em janeiro, em princípio, e nós sabemos que não vai ser retomado de forma normal, digamos assim, A gente ainda vai ter que pensar muito bem, ver os prós e os contras de algumas disciplinas que precisam ser presenciais. E tudo isso vai ser ainda um grande desafio. Mas também já tivemos a discutir problemas de evasão, como lidar com esses problemas, que eu acho, na minha opinião, que eles vão se agravar agora durante a pandemia, mas esperemos que não, mas pode realmente ainda ser um problema. E, por fim, outra coisa que também a gente já vai ter que trabalhar, já em breve, é a preparação do projeto pedagógico do curso. Todos os cursos estão a sofrer uma reformulação e temos que preparar um novo projeto pedagógico. Na realidade, o nosso já estava pronto, já tinha sido preparado pela administração anterior, no entanto, a administração do MEC mudou as regras e agora a gente vai ter que rever todo o nosso projeto pedagógico. Estas são algumas das minhas reflexões, A gente pensa, então, eu pensava que o docente principalmente dava aula e o resto do tempo era no laboratório com os estudantes, principalmente da pós-graduação, com a formação de recursos humanos, mas a gente chega e vê que, na realidade, tem muitas outras atividades. E, novamente, eu quero agradecer o convite da SBQ Pernambuco, Da SBQ Pernambuco, pela esta oportunidade. Obrigada, Andrea. Obrigada, Gorete. Eu achei muito interessante o que você falou e tinha a última figura da sua apresentação retrata muito bem. Eu acredito que grande parte dos professores, seja eles velhos, os jovens ou os veteranos, estamos com a pilha de papel de um lado, computador, celular e resolvendo, trabalhando. Então, os jovens docentes veteranos, estão assim com muitas atividades nesse período remoto, muitos desafios, e os jovens professores estão apresentando aqui que não é moleza, Você faz um concurso que não é fácil e você não vai só dar aula e nem vai ter um laboratório com tudo pronto. Você vai ter que ir atrás de financiamento,
você vai ter que ir atrás, né, de projetos, interações, para poder sobreviver, né, dentro dos trabalhos de pesquisa, ensino e extensão. Então, eu vou passar a palavra, né, para a Licarion, que também é da Universidade Federal de Pernambuco. Então, Licarion, fique à vontade aí para a gente refletir com a sua fala. Obrigado, André. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu acho que já é boa noite, né, inclusive. Agradeço a presença de todos aqui, estar nos prestigiando, vendo um pouco o que a gente tem para falar, contribuir um pouco na nossa visão como jovens docentes. Gostaria de agradecer a SBQ Pernambuco, em especial na pessoa da professora Claudete, do professor Severino Alves Júnior, da professora Maria José, que estão na organização da SBQ. Agradeço a professora Andréa pelo convite também, e todo o empenho em divulgar as atividades que a SBQ Pernambuco tem apresentado nessa época tão, como posso dizer assim, complicada, né, que a gente vem vivendo nesse período de pandemia, né? Então, primeiramente vou me apresentar. Eu me chamo Licarion Pinto. Nome completo é muito grande, então eu gosto de abreviar para Licarion Pinto. Eu sou, de todos aqui, eu acho que eu sou o docente mais novo, aquele que tem mais a aprender com todos. Eu não tenho nem 2 anos de universidade, eu sou docente da Universidade Federal de Pernambuco, sou alocado no Departamento de Química Fundamental, e passei no concurso de todos aqueles trâmites que a professora Andréa já falou, que é uma semana de concurso, em fevereiro de 2019, quando eu assumi. Então, tem menos de 2 anos de casa. Então, ainda estou no estágio probatório, estou enfrentando ainda alguns desafios, e um dos desafios que tem, além de o início de carreira, de correr atrás de atividades de ensino, pesquisa e extensão, foi essa questão da pandemia. Então, com 1 ano de docente, surgiu essa pandemia. Então, a pessoa tem que estar sempre se adaptando, e essa é a vida de um docente. Eu imagino que está se adaptando bem aos contextos, as mudanças que vão aparecendo, né? Bem, vou falar um pouco da minha trajetória. Assim, deixei para falar bastante com vocês. Eu sou formado em Engenharia Química pela Universidade Federal da Paraíba, universidade aqui vizinha, estado vizinho. Eu fiz o mestrado também na Universidade Federal da Paraíba, tive a oportunidade de desenvolver uma parte do meu mestrado e basicamente a metade do meu doutorado na Universidade da Argentina, a Universidade Nacional da Litoral. Meu pós-doutorado eu fiz na Unicamp, em parceria com a professora Márcia Breitkreitz, que me acolheu muito bem, isso em 2018. E em 2019 eu passei no concurso e estou atuando agora como um docente no DQF da Universidade Federal de Pernambuco, o mesmo departamento que a professora Goretti. Bem, eu acho que é uma boa oportunidade que a gente tem aqui pelos eventos que principalmente esse aí que está focado nos jovens docentes, é mostrar um pouco das dificuldades e os desafios que nós, como jovens docentes, temos e enfrentamos assim que entramos na universidade. Então, vocês já devem ter visto que as atividades de um docente são diversas. E eu, como um jovem docente, alguém que entrou há menos de 2 anos, não sabia que realmente eram tantas que vão aparecendo ao longo do caminho. Então, a gente imagina que as atividades de um docente seja ensino, desenvolver atividade de pesquisa, atividade de extensão, mas existem inúmeras outras atividades que a gente enfrenta ao longo da carreira. A gente tem que corrigir trabalhos de iniciação científica, orientar alunos, nós temos que dar parecer em artigos, tem que correr atrás de financiamento, ser administrador. Então, eu acho que um professor, ele tem que ser bem multifuncional e se adaptar bem ao cenário que vai aparecendo. Diferente da professora Lívia, que entrou numa universidade que estava iniciando, teve outros desafios, principalmente na área administrativa, eu entrei numa universidade que já tinha uma certa estrutura, já tinha docentes que correram atrás, foram atrás de estrutura para o departamento. Então, essa parte de administrativa eu ainda não vivi, certo? Então, eu vou falar um pouco da minha perspectiva e
da minha visão em relação aos desafios de ensino e pesquisa, que são as áreas que realmente vivi até o momento, né? Então, primeiro, a gente é contratado como professor para desenvolver atividades de ensino, certo? Então, esse é o primeiro desafio. E, assim, eu tenho uma formação diferente da professora Goretti, por exemplo, que é licenciada. Eu sou engenheiro químico de formação. Então, quando a gente faz uma graduação de engenharia química, nós não somos preparados para ser professor. A gente faz um mestrado, um doutorado. Existem algumas disciplinas que ajudam bastante, que é de estágio docência, que ele prepara um pouco para a carreira docente. Inclusive, eu vejo que tem uma aluna minha de estágio docência aqui presente, a Miriam. É uma oportunidade ótima essas disciplinas que ele prepara um pouco para a atividade realmente de docente. Mas nada se compara a você enfrentar uma turma, a você pegar uma turma e você ser o responsável por ela, pela capacitação, pelo ensino, pela transmissão de conhecimento para uma determinada turma. Então, eu tive uma sorte de ser abraçado bem pelos professores do DQF. Primeiramente, eu fui bem abraçado pela professora Claudete, que me recepcionou muito bem no departamento. É ótimo ter um professor assim que lhe recepciona bem assim na universidade e acolhe, mostra o que é a parte administrativa, como é que está a organização da universidade. Isso é algo que não é toda universidade que vai lhe dar essa abertura para você. Eu tive uma outra sorte também de conviver com um professor que é um mestre e trabalha muito com essa parte de docência. Então, o professor Ricardo, ele vem me dando muitas dicas, ele trabalha muito com essa parte de ensino, a parte da docência. Então, a pessoa vem aprendendo muito ao longo do tempo. Então, o primeiro desafio que a gente tem como docente é essas atividades de ensino. Então, o ensino é algo que você recebe em algumas disciplinas, mesmo que você tenha conhecimento do conteúdo, você tem que se preparar, se estruturar bem para poder preparar uma boa aula, de modo que os alunos realmente captem bem esse conteúdo, né? Uma coisa, essas atividades, quando no primeiro ano que eu trabalhei no DQF, essas atividades presenciais. Agora, desse início desse ano para cá, tive que reestruturar todas as aulas, se preparar bem para desenvolvimento das atividades à distância, de atividades remotas. Bem, a parte de ensino, você vai aprendendo bastante com o tempo, você ainda precisa ser, como jovem docente, você ainda precisa ser validado, né? Você precisa realmente saber se tem um feedback bom da turma, e isso aqui é algo primordial para saber se você está ministrando uma boa aula, é algo que a gente sempre acaba se cobrando bastante, né? Então, assim, nesse contexto de pandemia, eu acho que, principalmente, eu dou a minha visão, né, como alguém que só tinha um ano de universidade quando ocorreu esse ápice de pandemia, eu não tinha tanto a experiência, o feedback de turmas para saber em relação à minha estratégia de ensino, minha estratégia como docente. E agora, com essa atividade remota, esse tempo de pandemia, a gente tem menos esse contato, então é algo que dificulta bastante para quem é um jovem docente, ter esse feedback de uma turma. É bem complicado você tentar ver se consegue adaptar as aulas, a gente corre atrás para fazer o melhor, mas é realmente um desafio que se mostrou esse ano, não só para mim, mas para todos os docentes do Brasil, né? Com relação à atividade de pesquisa, a professora Gorete já falou algumas coisas, né? A professora Gorete já falou algumas coisas com relação às atividades de pesquisa, mas a principal dificuldade é a gente tentar enfrentar, concorrer a editais de financiamento, quando já tem tanta gente há um tempo aí na carreira com mais nome do que você. Então, a pessoa como jovem docente tem o grande desafio de desenvolver atividades de pesquisa e correr atrás de recursos, né? Então,
como eu estou numa universidade, estou cadastrado num programa de pós, que é o programa de pós-graduação em Química, que é um programa de pós forte, é um nível 6. Para quem não sabe, os programas de pós, eles variam de 3 a 7. Então, o programa de pós-graduação em Química, ele é 6, então eles exigem bastante que a gente desenvolva as atividades em si, de pesquisa, publique, e para publicar, a gente tem que desenvolver as atividades de pesquisa, e para desenvolver as atividades de pesquisa, a gente tem que ter recurso, né? Então, o primeiro desafio assim, na pesquisa que eu senti foi realmente a falta de recurso. Eu entrei numa época que estava tendo vários cortes de financiamento para pesquisa, né? E isso foi algo que eu senti bastante na pele, mas graças ao departamento em si, que lhe abraça bastante, eu consegui ter parcerias com vários professores. Hoje eu consegui, ano passado, em novembro do ano passado, aprovar um projeto em parceria com o meu colega de sala, que é o professor Ricardo, em conjunto com os professores do Hospital das Clínicas, aqui também da Universidade Federal de Pernambuco. A gente aprovou um projeto na FACEP, que é um órgão de financiamento estadual, e a gente conseguiu aprovar um projeto assim, um valor bom para poder iniciar as atividades. Então, eu estou como coordenador desse projeto, consegui algum recurso para iniciar as atividades, mas não é algo que é tão simples a gente conseguir, né? Então, eu estou nessa vivência agora de administrar projeto, que é algo que a gente tem que fazer a mais, conseguir fazer cotação, comprar reagente, que foi outra coisa que a professora Goretti falou, que aqui no Brasil a gente tem uma grande dificuldade com relação a compras de reagentes. Para vocês terem ideia, eu estou desde metade para o final de julho tentando conseguir a compra de reagentes que são controlados. Certo? Uma parte eu já consegui, mas uma outra parte vem nessa burocracia que a gente tem que correr atrás, além das aulas, além das orientações, além de coordenação do projeto, de conseguir financiamento, a gente tem que correr atrás dessa parte burocrática para conseguir tornar viável os alunos desenvolverem a pesquisa, que é algo que acaba me preocupando bastante, que é em relação à qualidade a qualidade que os alunos estão sendo formados na universidade, né? Então, essa parte de pesquisa é algo que quem entra na universidade já maior acaba sendo cobrado bastante. Quando você está no programa de pós forte, você acaba sendo cobrado bastante. Então, intrinsecamente, você acaba se cobrando também muito, além do que tem a pressão externa, né? Mas, assim, quando você consegue finalmente o projeto, aí o que veio agora nesse período também, esse processo da pandemia, né? Então, acabou que eu só consegui a liberação de recurso, de projeto, na metade desse ano, apesar de ser aprovado em novembro, né? Então, passou esse tempo todo, de novembro até agora em julho, para sair recurso, projetos, os alunos ficam um pouco parados na pesquisa, isso é algo também que a gente tem que levar em consideração, né? Eu tenho alguns alunos que estão há um ano desenvolvendo atividades, mas iria iniciar agora a parte da pesquisa, né? Porém, veio esse período de isolamento social, pandemia, que a gente teve que se readequar tudo, né? Agora. Então, assim, na minha visão, como um docente praticamente recém-contratado, a gente tem os primeiros desafios na parte de ensino, realmente esse baque inicial que a gente tem. Em seguida, a gente tem esse baque na pesquisa, né? Que é algo que a gente tem que correr atrás de financiamento, tem que correr atrás de a parte administrativa, de organizar e administrar bem algum projeto, orientação. E a parte administrativa, como estou numa universidade ainda grande, bem estruturada, normalmente os professores, quando estão ainda em estágio probatório, nos 3 primeiros anos, eles não se focam tanto nessa parte de administrativa, acaba tendo outros professores mais experientes que tomam a frente desse processo, né? Então, a parte administrativa eu ainda não tive muito contato. Por enquanto, só tive contato do ensino e da pesquisa, né?
Quanto à parte de extensão, que é uma outra vertente que nós somos cobrados também na universidade, que a gente desenvolve atividades, também não tive muita experiência. Eu iniciei com um projeto de extensão com a professora Maria José, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, mas a gente ainda não desenvolveu muitas atividades, também por causa desse período de pandemia, né? Então, como podem ver, eu tenho minha experiência maior agora como docente focou mais na parte de ensino, porque quando eu iria iniciar as atividades de pesquisa, surgiu esse período de pandemia, atrasou financiamento, tudo mais, e ainda não tive tanta experiência nesse sentido, que é algo que as outras professoras estão presentes, contribuiu bastante na fala, né? Então, eu estou aqui realmente com uma visão de um docente que está em início realmente de carreira, recém-contratado, e pegando nesse meio tempo um período de pandemia que está sendo desafiador para todos. Obrigada, Licarion. A sua imagem está travada. Agora está funcionando. Mas pelo menos o áudio, né? Todo mundo acredita que estava escutando. Tudo que você falou dava para escutar, mas estava travado. Travou a imagem? Muito importante. Foi, a sua imagem estava travando. Pelo menos para mim, eu acredito para algumas pessoas pelo chat. Mas a fala não travou e deu para refletir, né, na sua fala de realmente jovem docente. Você aí está engateando, mas já percebeu a quantidade imensa, né, de trabalho. E dentro da nossa ética profissional, como servidor público, né, a gente tem que fazer o máximo possível. Então, com honestidade. Então, a gente se dedica e quando a gente vê, está de domingo a domingo trabalhando. Eu acredito que para jovens ou veteranos, a quantidade de trabalho, se você for tentar resolver tudo, né, entra ano e sai ano e a sua mesa vai tirando um papel, vai entrando outro, né, para você resolver. Então, o Licarion está sentindo na pele, né, por ser formado, né, em engenharia, e encarar uma turma como professor e não como engenheiro. Né? Então, em algumas universidades tem a formação pedagógica no estágio probatório para auxiliar os jovens docentes nessa missão, que é trabalhar na área de ensino, formar com qualidade, né? Isso no ensino. E na extensão, acredita-se que você já está, né, formado para ser administrador, para fazer cotações, para resolver problemas técnicos no laboratório. Né? Então, N desafios para os jovens docentes. E eu achei interessante, né, entre a fala de vocês, Geralda, o financiamento que a gente tem que buscar, a motivação dos alunos, como a professora Gorete falou, né, às vezes a limitação dos estudantes, como a professora Lívia, e isso a gente está lá e temos que resolver, muitas vezes. Mas eu vou passar, né, para as perguntas, vamos ver o que é que o público aí está questionando para a gente refletir mais. Vamos ver, Ivo, tem perguntas? Carolina Santos, né, está perguntando: os cortes na educação têm gerado uma grande fuga de pessoal qualificado, que é o pós-doc, né, os cortes de bolsa. Como jovens docentes como vocês encaram esse cenário para atrair alunos de pós-graduação? E aí, quem gostaria, né? Eu poderia iniciar? Pode. Então, foi uma ótima pergunta aí da Carolina, que, assim, eu tenho 2 alunos, acho que está dando um retorno. Está escutando. Está escutando? Então, eu tenho 2 alunos de mestrado, 2 alunos de doutorado, e um desses alunos de mestrado, realmente eu estou nessa situação, que ele está se formando agora, e ele está buscando fazer o doutorado dele pleno em outra universidade. Então, assim, você como um docente,
acaba que realmente está dando um eco, né? Então, você como um jovem docente, você acaba enfrentando essa situação. Eu quero que meu aluno ele seja bem preparado, eu quero que ele tenha as melhores oportunidades, que eu vejo meus alunos como sendo uma parte da família, eu quero que ele cresça, eu tenho um maior orgulho quando eu vejo o meu aluno crescendo, mas ao mesmo tempo a gente vê um aluno que está saindo daqui da universidade, indo para uma universidade do exterior, porque realmente não está sendo fácil para um aluno hoje em dia seguir a carreira de pesquisador aqui no país, né? Eu lembro que quando eu estava na pós-graduação, tinha acabado de ter o primeiro aumento de bolsa, a bolsa de mestrado estava em R$ 1.350, tinha acabado de subir de 1.200 para 1.350 e depois subiu para 1.500. Então, se mantém até hoje. Então, a inflação vem acontecendo, alunos que têm que se manter com essa bolsa em cidades grandes têm essa dificuldade. Então, a realidade desse meu aluno foi que realmente tem uma dificuldade de se manter por aqui. Ele está vendo oportunidades que para ele é melhor fora e o governo acaba não tendo consegue segurar tão bem. Tem umas estratégias que acabam segurando. Eu tento segurar o aluno, mas você não consegue segurar ele tão a tal ponto, né? Então, assim, é algo que realmente vem influenciado para a evasão. Mais algum comentário? Eu gostaria de fazer um comentário, porque como eu disse, eu sou portuguesa e eu já passei por essa situação. Eu tive 2 anos com uma bolsa de técnico antes de conseguir bolsa de doutorado. Então, eu sei o que é a gente estar nessa incerteza, não conseguir bolsa. E quando eu terminei o doutorado, eu tive quase 1 ano sem conseguir bolsa de pós-doc. E eu não tentei só bolsa em Portugal, eu tentei na Europa, mas coincidiu com a crise económica na Europa. E por isso eu vim também para o Brasil, né? Por isso eu estou aqui hoje, porque exatamente na altura a gente estava sem oportunidades, principalmente em Portugal, mas toda a Europa estava muito saturada e a concorrência era muito grande. Então, como a gente encorajar é difícil, né? A gente realmente não tem muito o que fazer, o que a gente faz, tenta fazer é dar todo o apoio que pode e ajudar os alunos nessas procuras, né, dar melhores oportunidades, e é isso que a gente pode fazer, é dar todo o apoio, porque infelizmente a questão da bolsa não depende de nós, né? E é isso. Mas a Lívia quer dizer alguma coisa em relação a isso? Eu queria, assim, eu acho que é um retrocesso que eu não sei se todos têm consciência do tamanho dele, porque o meu pai, eu tive uma oportunidade de ver o meu pai, ele é funcionário público, fazer mestrado há uns 30 anos atrás, não, uns 40 anos atrás. E para fazer mestrado naquela época, eram 10 salários mínimos a bolsa. E era muito seletivo, né? Assim, era muito difícil você fazer um pós, porque as pessoas já iam direto para o trabalho, né? Então, quem tinha a oportunidade de chegar a uma pós-graduação era a elite. Então, o que se teve agora foi uma democratização e um aumento de oportunidade para as pessoas que não há necessidade de você ir trabalhar, né, para você chegar no nível de pós-graduação, você ter o aumento de nível escolar, de uma forma mais popular. Eu quero chegar aqui, muitas pessoas chegaram nisso, né? Hoje em dia, você vê mais mestres, vê mais doutores do que antes, né? E essa desmotivação, na realidade, é desmotivação mesmo, vai chegar no nível, pode chegar no nível, eu espero que tudo que você está falando desse retrocesso não aconteça, mas de chegar no nível que as pessoas não vão poder mais ir para fazer pós-graduação, porque ou realmente não tem interesse, ou realmente tem a necessidade do trabalho, né? De ter que realmente, é tão pouco,
é tão desvalorizado que não compensa fazer a pós-graduação. Você vai ter que trabalhar mesmo, né, pelo sustento básico da família. Então, isso chega que a camada média e baixa, ela vai continuar desfavorecida, né, porque não vai conseguir chegar com um nível mais alto. E se você for ver a sua apresentação, quem estabeleceu o Dia do Professor foi uma mulher negra que chegou no parlamento. Então, não é um homem branco que vai dar oportunidade para o povo brasileiro. Entende o que eu quero dizer? É quem vai dar o povo mesmo. Quem sai do povo que chega numa posição melhor é que vai mudar as coisas. Então, se a classe média baixa não chegar numa posição melhor, a realidade do Brasil não vai mudar. Então, o que acontece é um início de um processo, de um retrocesso que eu estou amedrontada, eu espero muito que não aconteça, porque se acontecer, é sem tamanho, assim, a magnitude ela é, para mim, assim, imensurável. Se isso acontecer, que vai a um retrocesso. Pois é, né? Então, a reflexão que fica, né, desse problema em questões de bolsa, de cortes, o que podemos fazer? Eu já vi algumas perguntas ali, né? Então, para adiantar, o que é que a gente, né, como jovens docentes, docentes veteranos, né, de instituições públicas, privadas, o que é que podemos fazer para, né, mostrar à sociedade a importância da educação, do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e que no Brasil, né, os grandes pesquisadores estão dentro das universidades públicas. Então, precisamos fazer divulgação científica, né, precisamos mostrar à sociedade o valor das universidades, dos profissionais que lá estão, da importância dos estudantes de pós-graduação no Brasil. Porque assim vai existir uma pressão em massa contra os cortes do governo, né, e outras coisas mais, contra os fake news. Então, precisamos, como professores, né, universitários do ensino superior, fazer divulgação científica, não é só fora dos portões da universidade, não. É dentro da universidade, mostrando aos alunos que eles precisam levar essas informações para as famílias, em casa, para os amigos, não é? Então, o fim das instituições, das bolsas, vai prejudicar toda uma sociedade. Então, nossos trabalhos científicos, que não é de um dia para a noite que vai chegar na sociedade um produto pronto. Pesquisa leva anos, anos de trabalhos de alunos de pós-graduação, que foram investidos ali em bolsas, dinheiro público, mas que tem um retorno para a sociedade. Você tem um retorno da formação de recursos humanos, tem a formação de produtos, desenvolvimento científico e tecnológico no país. Então, precisamos divulgar, precisamos abrir a boca contra as fake news, contra dizer que o professor no ensino superior às vezes não faz nada, só dá aula e 8 horas de aula por semana. E não é verdade. Os jovens docentes estão mostrando aqui, não é? Eles entraram recentemente e já tem uma carga grande de trabalho. Então, vamos passar para outra pergunta, né, para debatermos mais um pouco, né, sobre essas questões. Ivo, tem mais alguma pergunta? Luan Henrique, desculpem minha ignorância, mas esse projeto pedagógico do curso, apontado pela professora Gorete, tem a ver com a grade curricular dos alunos de graduação? Se sim, gostaria de saber mais um pouco. Gorete? Isso, Luan. O PCC, não é, o Projeto Pedagógico do curso, ele engloba todas as diretrizes do curso, desde a grade curricular, carga horária, até as emendas da disciplina, tudo isso está a ser revisto, tá? De acordo com as regras que têm saído do MEC. No nosso caso, no caso da licenciatura em Química, a gente vai precisar de aumentar a quantidade em horas do curso, tem algumas mudanças que têm que ser alteradas em termos de disciplinas, algumas têm que entrar, e uma também das novidades é que há uma percentagem, que eu não sei exatamente agora qual, do curso vai ter que ser como atividades de extensão. Então, isso está a ser tudo revisto e eu acho que todos os cursos estão a passar por esse processo. Não estão todos exatamente
ao mesmo tempo, né, as licenciaturas têm um cronograma e o bacharelado tem outro cronograma. Isso mesmo, todos os cursos, né? A gente tem esse projeto pedagógico do curso para orientar a carga horária, como disse a professora Goretti. Então, é um trabalho que não se faz em um mês, né? É um trabalho árduo dos professores que precisam colocar de acordo com as normas do MEC, as indicações, para poder ter aquela grade curricular e as orientações do curso, assim como seus objetivos, diretrizes. Então, é um trabalho que é feito por uma equipe de professores, junto com a coordenação, com o pleno do curso, não é? Com o núcleo estruturante do curso. Então, existe várias, a gente não comentou aqui, mas existem várias comissões dentro da universidade. Então, tem comissão de ensino, tem comissão de pesquisa, tem comissão estruturante do curso, né? Tem comissão para resolver o PPC do curso. Então, existem várias comissões que a gente trabalha para desenvolver as demandas, né? Então, entre elas é o PPC do curso. Outra pergunta aqui, a professora Maria José diz: quais conselhos dariam para quem está iniciando na carreira como docente e para quem pretende ser professor em uma universidade pública? O que é que a gente pode dizer aí, né, quem está almejando ser um docente de ensino superior? Quem quer comentar? Eu queria iniciar. Eu daria vou dizer assim, um conselho de se cuidar psicologicamente. Porque, gente, a cobrança é muito alta em cima dos professores. E quando o professor ele inicia, é cobrado, além dele não ter a experiência, ele é cobrado como o professor comentou, o professor, esqueci, que não aparece o nome, o outro. Mais experiente. Não, o convidado, esqueci o Licorion. Visitante. Eu, Licarion. Isso, não, isso, o Licarion, que Licarion. ele comentou, que o professor precisa ser validado, né? Tanto no docente, dando aula, e ele vai iniciar o preparo das aulas dele. Além dele ter que preparar as aulas, né, que ele vai ter que gastar um tempo preparando a aula, que não é uma coisa trivial para quem inicia, porque quando você já tem 10 anos, você já tem um banco de aulas relativamente bom. E aí você vai atualizando. Mas quando você inicia, você vai ter que preparar o seu. Então, e os semestres vão se passando para se repetir, pelo menos a realidade que eu tenho visto. Para se repetir uma disciplina é difícil, porque você acaba dando várias disciplinas, né, diferentes. Então, você tem que preparar a aula e ali dá um desgaste muito grande. Além disso, você tem que iniciar a pesquisa, você tem que orientar, tem que fazer a orientação TCC, tem a extensão. Então, a cobrança em cima do professor é muito elevada. O que eu tenho visto na gestão? Adoecimento. Adoecimento dos professores. Adoecimento psicológico e físico também, né? Além do psicológico, eu talvez vi físico também com dores, né? Dores físicas da lombar, dores na circulação, então não tem tempo de fazer um exercício físico, né? De trabalhar o psicológico com a concentração, com técnicas de você desopilar a mente, né? Com meditação, então tem assim, uma dica, mesmo um conselho de se cuidar psicologicamente, né, e fisicamente. Isso é a primeira assim, que eu vejo, né, de ter o autocontrole. Eu vejo o adoecimento psicológico, gente, de agressividade, porque as pessoas começam a ter muita pressão, né, e muita informação, e os alunos agora estão no celular direto na sala de aula, então você está dando aula, o aluno já fica procurando uma coisa no Google, ele desafia, o que é isso? É isso? Você fala, não é isso, porque na matéria X. Então, a questão psicológica e física é muito importante para quem está iniciando, para que não desencadeie um processo e fique mais difícil de tratar. Então, isso que eu diria assim para os jovens, né?
Mais alguém quer fazer algum comentário em relação... Eu vou só completar um pouquinho. Eu concordo com o que a Lívia disse. Primeira coisa, a gente tem que se cuidar psicologicamente e fisicamente. E o meu conselho é que quem realmente enveredar por essa carreira, né, que tem que ter um autocontrole, tem, né, que se cuidar, e para se cuidar tem que ter horas de lazer, tem que se esforçar, nem que seja uma tarde, tem que parar para fazer outras coisas que não seja trabalho, porque senão realmente a gente não aguenta. É muita cobrança, é muitas atividades e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, o meu conselho é que realmente as pessoas tentem organizar, né, um cronograma e ter num dia na semana, uma tarde na semana para horas de lazer, não pensar no trabalho, porque só assim é que eu acho que a gente consegue, né, recarregar baterias para encarar uma nova semana. Licarion, quer dizer alguma informação para quem quer ser um jovem docente? Quero sim, realmente é um grande desafio, é uma vida que lhe exige demais, mas o único conselho que eu dou é o mesmo conselho que eu dou para os alunos que estão sofrendo uma pressão muito grande na pós-graduação, que a gente não pode esquecer deles também, que também sofrem uma pressão no âmbito também, que é ter uma vida extra-universidade. Porque como a professora Andréa falou, a gente acaba trabalhando domingo a domingo, e nesse período de pandemia, ainda mais que tá em casa direto, você não tem hora para trabalhar. Você tem hora para começar o trabalho, mas você não tem hora para finalizar. Tem época que eu iniciava a trabalhar de 8 da manhã, dava 10, 11 horas da noite, você ainda estava trabalhando, domingo a domingo, e aí você fica louco. Realmente você tem que ter um momento extra universidade, porque senão você fica a sua vida isso domingo a domingo, você esquece que tem uma vida pessoal, e isso é muito prejudicial para a saúde psicológica. Então, o conselho que eu dou realmente é esse. Vai começar, a pessoa tá na carreira docente porque gosta realmente daquilo, então você está fazendo aquilo porque lhe dá prazer, tá naquela profissão, mas mesmo fazendo uma coisa que lhe dá prazer, você tem que reiniciar, você tem que dar um... É igual ao computador, não funciona, você tá ligando direto, você tem que reiniciar ele, desligar ele um tempinho, reiniciar às vezes, porque não tem ser humano que aguente. Então você tem que ter uma vida extra-universidade, é esse conselho que eu dou. E aí, para complementar, eu 12 anos que eu estou dentro da universidade, né, aqui da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, e todos os dias dos professores, né, os 12 anos que eu estou aqui, eu sempre recebo mensagens de agradecimento. E isso me fortalece, porque a gente está contribuindo como professor para transformar a vida de alguém. Eu até brinco com meus alunos, minha missão é ajudar vocês. Vamos lá. Então, não é só na sala de aula, mas é na iniciação científica, é no mestrado, é no doutorado. Nós temos alunos, né, que têm famílias, que têm sonhos, que têm desafios. A gente, às vezes, é um pouco psicólogo, às vezes é um pouco louco, não é? Mas a gente tem um ser humano ali que a gente pode ajudar. Então, eu acredito que em instituições menores, né, em campos menores, como o caso Lívia e o meu caso, a gente fica muito mais próximo do estudante. Então, ser docente, né, trabalhar com a educação, trabalhar no ensino superior, é um grande prazer, é uma grande satisfação, não é? E para quem realmente quer entrar, entre, mas entre com garra, não é? Entre para honrar, não é, a sua profissão, se dedicando, tendo seus momentos, que aí é onde eu digo, a gente tem um privilégio, porque a gente não tem que bater um cartão, um ponto ali. Eu posso trabalhar o domingo inteiro e na segunda e resolver um problema pessoal. Então, a gente tem uma flexibilidade maior em horários, então isso tem uma vantagem, e aí a gente tem que ter uma ética profissional para se policiar e trabalhar como deve ser trabalhado, mas sem esquecer também que a gente é um ser humano, não é? Que a gente também tem sonhos, a gente também tem família, né? Quantas mães nessa pandemia, né? O feijão queimou, o arroz, porque está trabalhando, está numa reunião, está cozinhando também. Então, e outras amamentando,
né? Eu participei de reuniões que as mães estavam ali dando aula e era hora também do menino mamar. Então, é uma luta, né? Ser professor, ser pesquisador, mas vale a pena. É uma luta. Eu sou muito satisfeita e os alunos que passaram por mim, né, eu vibro por cada sucesso. Cada sucesso de um aluno é o meu sucesso também. Então, eu gosto muito, eu incentivo, né, aos alunos essa caminhada e desejo sempre boa sorte. Mas tem que ter muita dedicação, muito compromisso, e é isso. Vamos para outra pergunta. O Robson, do IFPE, Campus Recife. Quais as alternativas, no caso do atual governo, diminuir as verbas de fomento à pesquisa e extensão? E aí? Eu queria iniciar. Eu espero que ninguém do governo escute o que eu vou falar, mas tem uma meta 12 da Política Nacional da Educação, que é sobre a extensão universitária. Nessa meta, ela diz que quer aumentar o quantitativo de alunos nas universidades, né? E para ela atingir essa meta, ele deu para a universidade a obrigação de 10% da carga horária do curso em extensão. Aí veio uma resolução do MEC, que é a 8 de 2000 a 8 de 2018, não, de 7 de 2018, a resolução do Conselho Nacional de Educação, que regulamenta esses 10% dessa carga horária de extensão. E, a meu ver, ela é a melhor estratégia contra o que esse desgoverno está fazendo. Porque fazer com que a extensão, que a universidade chegue na comunidade, é justamente dizer para a comunidade a importância da universidade. É você levar para a população o que a universidade faz, motivar os alunos da escola pública a entrar na universidade. Você pode tanto estimular os alunos do ensino básico, fundamental, pode atuar como... tem várias ações de extensão que a universidade pode atuar, várias, né? E pode ajudar a atenuar o que esse desgoverno está fazendo, quando a gente sai da universidade e vai para a comunidade, né? E o retorno também, a comunidade pode trazer as demandas para a universidade, inclusive com os povos tradicionais, né, com a qualidade da educação indígena, dos quilombolas. Então, assim, a potencialidade na universidade ela é aumentada, e eles não perceberam isso ainda, porque na hora que eles perceberem isso, eles vão acabar com aquela resolução e tirar essa desobrigação. Eu acho que a gente tem que implementar mesmo, né, e fazer estratégias e planos e desenvolver uma metodologia de realmente usar esses 10% e levar a universidade para fora, né? Eu acho que isso é uma grande ferramenta, estratégia contra esse desgoverno, né? E ainda mais melhor em produção, gente, de extensão, tem mais de 40 revistas de extensão. Então, aumento de produção, a gente pode publicar nas revistas de extensão, isso não vai impactar nosso currículo. Então, a gente iniciaria uma produção nessa linha de extensão que ainda é muito baixa. Então, até a nossa produção também pode se melhorar nesse aspecto, né? E quanto às pesquisas, eu vejo o seguinte: eu acho que esses desastres que estão acontecendo é um sinal para a gente. E a química, ela transforma a matéria, né? Se você for ver, nós nos aperfeiçoamos, a gente se aperfeiçoou na estratégia de mudar a natureza das coisas, né? E o que a gente está vendo? A gente tem mudado tanto a natureza das coisas que o planeta Terra não está conseguindo absorver mais. Então, o plástico ele veio de um conteúdo que foi digerido pelo planeta Terra, pela natureza, pelo processo natural da natureza, e a gente transforma isso em plástico e a natureza não reconhece mais isso. Então, um grande desafio também que eu vejo na pesquisa, para a gente, jovens pesquisadores, é reconhecer onde a gente pode transformar menos as coisas e deixar essas coisas úteis para o ser humano ainda, né, na sua qualidade de vida, porém menos transformado, e aí sendo que seja possível de digerir, a natureza reconheça ainda e ter um processo de
né, de transformação natural dela. Então, acho que isso é o grande desafio, mas é a estratégia que eu vejo, tanto para essa questão desse política que está aí devastadora, isso é estratégia, porque essa vai contra o que esse governo quer, inclusive dos empresários, né? Poderia mudar essa visão do que consumir todos os recursos naturais de forma não consciente do impacto, né? Eu acho que isso daí é o nosso... Eu acho que eles não deveriam mudar isso da gente, né? Da gente não pode mudar em relação a isso. Mais alguém quer comentar sobre as alternativas? Então, eu não sei se eu posso falar de alternativa, mas eu espero que... Oi? Licarion? Eu espero que... Sim, André. Eu espero que o governo abra os olhos e veja o que está acontecendo nessa pandemia, porque o que vem acontecendo tem mostrado que o quão importante é a pesquisa para um país, certo? Você não só a pesquisa, mas a extensão. Olha, a universidade acabou se mobilizando muito. Quem era da química começou a produzir álcool em gel para distribuir para a comunidade. Então teve um impacto assim positivo vindo da universidade para a sociedade. Imagina numa época que a gente está enfrentando uma crise mundial muito grande de saúde e as universidades estão aí auxiliando, mesmo com pouco, mesmo com o recurso cortado. Se vier a cortar mais, o governo vai acabar vendo que vai ter um prejuízo grande para a sociedade, porque a universidade tem muito a fornecer para a sociedade, não em questão só de ensino, qualidade de ensino, não só em relação ao aspecto de mais pesquisa, mais desenvolvimento de conhecimento, mas também de extensão, atuação naquele momento em que vai desenvolvendo algum produto para poder para o pessoal ter um retorno, uma qualidade um pouco melhor em relação à situação que está atualmente, né? Então, eu espero que realmente não venha cortar esse recurso. Tem falado muito de buscar recurso em iniciativa privada, mas a gente tem que ver que nós estamos num país que não é todo local que tem grandes indústrias. Se for uma universidade que está no interior, ela acaba sendo desfavorecida e a gente vai voltar para os moldes, retroceder para os moldes que eram antigamente, onde as universidades só existiam em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro. Então, espero que não venha nem acontecer esses cortes, porque seria realmente um retrocesso muito grande. Pois é. Então, vamos ter fé que não vai acontecer, né? Tem uma aqui, observação de Simone, né? A universidade tem um papel importantíssimo na mudança de realidade para muitas pessoas. Quantas pessoas conhecemos, né, que tiveram seus destinos mudados pelas oportunidades proporcionadas pelos estudos, né? Então, N pessoas, né, principalmente em locais que não são litoral, que não são os grandes centros. A interiorização e democratização ao acesso ao ensino superior favoreceu todos os brasileiros, né, que mesmo sem recurso podem fazer, né, um ensino superior com qualidade em instituição pública federal, estadual. Então, precisamos valorizar, precisamos divulgar, precisamos, né, unir esforços com nossos estudantes, todos os professores, em todos os níveis, porque a educação é uma só. Né? Você tem professor do ensino médio, ensino básico, no ensino superior, né? Todos somos professores, todos estamos lutando pela transformação, né, de pessoas, para serem pessoas melhores, terem, né, uma melhor vida em todos os sentidos. Então, viva os professores! Viva os professores! Eu queria comentar sobre isso que a Simone falou, inclusive mandar um abraço para a professora Simone, né? Ela foi minha colega do mestrado lá na Unicamp, a gente se conheceu por lá, e ela virou uma grande amiga. Então, a Simone fez esse comentário pertinente, eu queria comentar, a Unilab, 95% dos alunos da Unilab são os primeiros a estudar na família do nível superior. Então, eles são os primeiros membros da família a estudar, porque naquela região do Maciço de Baturité e do interior do São Francisco do Conde tem a universidade. Então, eles não tinham acesso à universidade. Eles estão começando agora.
Então, inclusive, a casa deles não tem um preparo para estudar, né? Não tem, não tem aquela mesa, aquela situação onde tem muito nas capitais, né? Pelo menos um mínimo preparo para estudar. Eles não têm, é uma região agrícola. E eles estão iniciando o estudo agora. Então, me perguntaram, inclusive, por que eu fico na gestão por tanto tempo, né? Desde quando eu iniciei, não canso, Lívia, você não cansa de estar na gestão? Eu disse, eu não canso por eles, de fazer o que a Unilab, não, ela ainda é como ela é muito jovem, como eu falei, ela está em processo ainda de implementação, né? De forma estrutural. Então, se a gente não vestir, se a gente não tiver um compromisso com ela pode não se desenvolver, né? E como ela nem é estável, pode acontecer daquilo ali virar um campus de outra universidade ou aquilo de ser desativado, alguma coisa nesse sentido, pela instabilidade que ela é e pelo público que ela atende, que é preto e pobre. Então, assim, a situação da Unilab é muito delicada, né? Então, isso faz com que eu que acorde de manhã com mais vontade para trabalhar e me dedicar o meu esforço, né? Que não é da química, dedicada aqui, mas isso para que ela continue a existir e seja a resistência, né? Nessa realidade que a gente está vivendo. Era isso, obrigada. Pois é. Bem, eu comentando, eu não tenho muita coisa a adicionar, né? Porque eu não tenho assim tanto contato que realmente eu saiba que tenha mudado a vida de um aluno, mas eu quero reforçar que a existência de uma universidade pública gratuita é fundamental. Acho que a gente tem que continuar a lutar para manter a universidade pública. Só isso que eu queria Tem mais dizer. uma pergunta aqui. Por que escolheram a carreira de professor? Quem quer começar? Eu posso começar, é uma pergunta bem difícil. Eu não sei, eu sei que desde mais nova que eu queria ser professora, tanto que eu fiz o curso de licenciatura em Química e Física, que em Portugal o curso é misto. E, na realidade, eu ia ser professora do ensino fundamental, ensino médio, só que devido à crise econômica, na altura, não havia emprego, e eu só depois comecei a fazer pesquisa, porque em Portugal a gente não faz iniciação científica. Então, só depois de eu realmente saber que queria ser professora, já ser licenciada, é que eu ganhei o gosto pela pesquisa. Então, eu realmente sinto que eu primeiro sou professora e só depois eu sou pesquisadora. Obrigada, Gorete. Pode ser meu clichê, mas eu decidi pela docência por causa de uma professora minha de matemática, a professora Márcia. Ela disse no dia do professor que ela gostava tanto de ser professora, tanto que ela preferia os parabéns do dia do professor do que do dia do aniversário dela. Essa frase me tocou tanto, né? E ela se dedicava tanto, e eu via a forma, como ela é de matemática, então ela tinha que fazer todo aquele envolvimento dos alunos, né? Construir um raciocínio lógico. Eu achava aquilo ali fenomenal, né? E eu fiz meus primeiros vestibulares para odontologia, mas eu não me identificava. Então, eu gostava muito de química, então decidi ser professora de química e tenho ela até hoje na minha cabeça, assim, essa professora como modelo, assim, e tento seguir até hoje. Muito bem. Professor Licarion? Eu diria que, assim, eu não escolhi a profissão que me escolheu, na realidade. Porque eu sou engenheiro químico de formação, minha graduação foi em engenharia química, mas ao longo da minha graduação eu tive contato com monitoria e com esse processo de ensino, e foi algo que me conquistou ao longo do tempo que eu estava na universidade. Eu fiz um mestrado, fiz uma disciplina de estágio docência, foi algo que acabou me apaixonando cada vez mais pela profissão. Então, assim, não foi algo que, como a professora Gorete, já vinha desde o início querendo trabalhar naquela profissão. Foi algo que a profissão acabou me conquistando pelo prazer que me dava no ato de estar querendo, assim, de alguma forma, contribuir positivamente com a vida de uma outra pessoa. Hoje em dia eu acho que isso tem muito a ver com o professor, tentar contribuir positivamente na vida de algum aluno.
Pois é, e eu, né, escolhi a carreira docente. Na verdade, a minha mãe foi professora. Eu via, né, ela rodando as provas aí de mimeógrafo. Não sei se aqui o pessoal sabe o que é isso. Na minha época era com álcool, bota a folha de ofício, né, e passava. E eu dizia, eu não quero isso para mim, não. É tanto trabalho. Minha mãe corrigia a prova, preparava a prova, tinha 2 turmas. E eu disse, ai, que vida, e não é valorizada, né? Minha mãe era professora primária, então não tinha uma valorização financeira, mas minha mãe dizia, eu amo o que eu faço, eu adoro ensinar meus alunos a lerem, e eu queria fugir disso, né? Eu dizia, não quero ser professora, não. Mas quando eu entrei, né, na universidade, eu fiz bacharelado em Química, no Departamento de Química Fundamental da Universidade Federal de Pernambuco. Eu fui monitora, não sei se alguém lembra, a professora Carmita Portela, e aquilo despertou de uma forma prazerosa. Eu adorava dar aula de monitoria, né? Então, aquele prazer, aquele momento ali de ajudar o aluno a compreender aquele determinado conteúdo, foi despertando. Então, eu adorava a parte científica e eu poderia unir, né, o ser pesquisador com o ser docente. Então, que complementa, né, o que eu gostaria de fazer, trabalhar na área de exatas, ajudar as pessoas de alguma forma. Então, ser professor, né, ele está contribuindo para N profissões, N mudanças que ocorrem. Então, eu acredito que a monitoria, né, foi muito importante para a decisão da caminhada, né? Então, eu aconselho aos alunos, né, que o ser docente não se faz de um dia para a noite. Todo dia a gente se constrói, todo dia a gente tem uma novidade, tem um aprendizado, é uma carreira que você não para. Você nunca vai ter um trabalho todo dia igual, né? O ser docente de ensino superior, você toda semana tem um aprendizado novo, tem uma pessoa nova que você conheceu, tem uma interação nova, então isso é muito bom, né? Então, eu acredito que com essa fala, né, a gente poderia fazer agora o encerramento. Se vocês tiverem mais alguma consideração, para fazermos o sorteio e finalizar a mesa de hoje. Eu só queria agradecer a oportunidade nesse dia do professor, né? Ainda bem que a gente falou um pouco de química, existiu já tantas oportunidades, a gente falou muito da nossa carreira, né? Como profissional mesmo, na carreira docente, eu fiquei muito feliz de participar. Foi uma oportunidade, assim, para mim, de ouvir o Icarion e a professora Gorete, né? E a realidade da professora André, que é muito parecida com a minha. Então, eu fiquei, assim, lisonjeada com o convite, muito feliz de ter tido essa oportunidade com vocês. Agradeceu os ouvintes, né, que fizeram assim, várias perguntas. Eu tive meu aluno e algumas pessoas queridas que tiveram aqui no chat. Então, só agradecer e desejar um dia maravilhoso, um resto da noite maravilhoso. Então, Gorete, quer falar mais alguma coisa? Assim como a Olivia, só quero agradecer o convite, foi um convite especial, né, neste dia do professor, e gostei muito de ter participado desta mesa, como a Olivia está a dizer, foi bom a gente ter discutido a nossa carreira, não estar mais uma vez só a falar de química, né, e agradecer a todos os presentes por nos estarem a acompanhar e pelas questões que fizeram. Muito obrigada, Gorete e Licarion. Eu também gostaria de agradecer também o convite por toda a comissão organizadora pela mesa que fizeram pelo evento, que estão organizando o SBQ Pernambuco também. Então, a todos os presentes que ficaram aqui até agora para escutando o que a gente tem a, a contribuir, a falar, né? Eu gostaria de agradecer também o aprendizado que eu tive aqui na mesa com a professora Lívia, com a professora Golete, com a professora Andréa. É sempre bom a gente ter essas discussões que sempre engrandece a nossa formação, que é sempre contínua. Então, aproveito e finalizo desejando um feliz Dia dos Professores a todos. Muito obrigada, Licarion, e agradeço também a todos, né, em nome da comissão organizadora, por vocês participarem deste momento, disponibilizarem o tempo de vocês
para a gente fazer essa reflexão, com tantas pessoas aqui, né? Mais de 50 pessoas acompanhando. Agradecemos a todos e vamos fazer o sorteio, né, do livro. Ivo, vamos proceder aí o sorteio para ver quem vai ser hoje o contemplado para levar o Princípios de Química, questionando a vida moderna e o meio ambiente, do Atkins. Então, quem preencheu o formulário de inscrição, né, vai receber o certificado e o nome, né, na lista aqui, o sorteio por nomes, e está colocando ali, sortear um livro, e vai colocar agora a lista, né, com o nome de todas as pessoas que se inscreveram. Então, boa sorte a todos, mas apenas um será o contemplado. Então, aí está o nome de todas as pessoas, como vocês podem ver. Ele agora vai sortear. Quem será? Gessiane da Silva. Está aí, Gessiane? Se tiver, dê um ok nos comentários. Se não, vamos sortear outro. Gessiane da Silva. Está aí? Deu ok no chat. Alguém está vendo? Cadê Gessiane? Será que Gessiane vai perder o livro? Dou-lhe 1, 2, 3. Não está aí? Então, vamos sortear outro. Tem um delay também, né? Um pouquinho da nossa sala em relação ao do YouTube. É porque Gessiane, se manifeste. Mulher aparece, tá aí o pessoal. Acho que não está. Então, vamos sortear outra pessoa. Alguém conhece? Vamos sortear outra pessoa agora. Colocar ali está colocando o livro, vai colocar de novo a lista. Vamos sortear. Fabrício da Silva Pereira. Fabrício, você está aí? Se estiver, dê um ok, Fabrício. Cadê Fabrício da Silva Pereira? Até agora não se manifestou, Fabrício. Eita, hoje o pessoal colocou o nome e não aguardou. Está sim, cadê? Quem é Fabrício? Se manifeste. Fabrício da Silva está. Qual é o nome que ele está aí? Tem um Vitor Hugo. Fabrício está, pronto. Fabrício da Silva Pereira. Então, o contemplado da noite com o livro do Atkins, né? Princípios de Química. Então, Fabrício. Então, Fabrício, como o seu e-mail já está no sistema, né? Porque você preencheu, então você vai receber o e-mail, ou você pode enviar o e-mail para a SBQ, né, para a gente saber qual é a sua instituição e entregar o livro, tá certo? Mais algum questionamento? Então, vou desejar boa noite a todos, a todas. Muito obrigada. E a próxima mesa, não esqueçam, dia 17 de novembro. Né? Então, vamos contemplar a próxima mesa. Vocês não deixem de participar. Sigam nosso canal, né? Nosso Instagram, canal no YouTube, SBQ Pernambuco, né? SBQ Regional Pernambuco. Muito obrigada a todos, boa noite e feliz Dia dos Professores. Obrigada, gente. Boa noite, feliz Dia dos Professores. Obrigada.